nossa ideia hoje, né, é falar um pouquinho sobre fio no nariz também, né? Porque quem me conhece sabe que eu adoro fio no nariz. Então, na verdade, eu adoro trabalhar nariz. Nariz era uma coisa também, né, que me preocupava muito quando eu era mais jovem, que eu dizia que eu tinha nariz periquito por fazer jus ao meu nome, né? Meu narizinho sempre teve uma curvatura, não tenho um nariz muito pequeno. Eu também não sou uma mulher pequena, então eu sei que meu nariz, né, também combina um pouco comigo, então também não tinha interesse, ele é retinho e tal, não tinha grandes interesses de fazer cirurgia. Mas eu queria deixar ele mais retificado, né? E o fio no nariz, gente, é uma ótima opção, porque ele é uma opção extremamente segura, tá? A gente faz um procedimento no nariz, faz essa retificação sem risco de necrose, sem risco de embolia. A gente escuta, eu já escutei algumas vezes de alguns colegas dizendo que já viram complicação de fio de nariz. Mas assim, isso eu garanto para vocês, com certeza, falo e repito, assim, a gente não tem grandes complicações de fio de PDO do nariz, tá? O fio de PDO não causa grandes complicações no nariz. Tá? Assim, o máximo que o fio de PDO pode trazer de complicação é realmente assim, uma superficialização. E aí, nada demais. Vai lá, vê a área de superficialização, tira o fio, puxa, é super simples. Tá? Quando a gente vê grandes complicações, né, de procedimentos realizados no nariz com fios, a gente vai olhar na maioria das vezes, gente, 90%, 99% das vezes, são procedimentos feitos com fios não absorvíveis, tá? E aqueles procedimentos, né, que tinham sido abandonados pela medicina e que foram, sei lá, o pessoal catou esses procedimentos, sei lá da onde, porque são procedimentos feitos em consultório. Então, procedimentos que eles chamam, né, de rinomodelação definitiva, rinomodelação estruturada, tá? Normalmente são procedimentos feitos com fios não absorvíveis e que são esses sim que têm as complicações, tá? As técnicas com fio de PDO que a gente tem hoje são técnicas extremamente seguras. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, tá? E aí, assim, o que a gente pode fazer com fio de PDO no nariz? A gente pode retificar o dorso. Então, a gente pode usar o fio de PDO para fazer um preenchimento de dorso de nariz, tá? Então, a gente sabe, né, quem faz preenchimento com ácido hialurônico sabe que essa região do dorso é uma região, é a região mais perigosa do nariz, né? Justamente porque a gente tem essa anastomose direta das artérias do nariz, que estão aqui no nariz com as artérias, né, da órbita. Então, a gente acaba tendo, né, o que acontece? A gente acaba tendo mesmo, com essa anastomose, a gente tem mais risco, né, de complicações sérias, como, por exemplo, cegueira. Tá? Então, o dorso do nariz é uma região muito mais perigosa da gente preencher, da gente trabalhar com preenchedor. Então, a gente pode trabalhar com muita segurança essa região do dorso com fio. Tá? E aí, assim, a gente tem o filler, que é um fio que eu gosto muito de usar para o nariz, né, para aqueles pacientes que têm o dorso um pouquinho desviado, tá? É óbvio, né, gente? Não é um paciente que tem aquele mega desvio de septo com indicação cirúrgica. Mas às vezes um dorsinho desviado, se a gente passar o filler, né, só nessa região desviada do dorso do paciente, a gente tem um resultado muito legal. E aí, assim, eu já passei em paciente até 4 fillers, né, pelo mesmo dorso, então seria o equivalente aí a 40 fios, tá? Com muita segurança. Outro fio que a gente pode passar para retificar o dorso do nariz é o Matrix. Tá? O Matrix é aqueles fios que são 16 fios entrelaçados e que, quando a gente passa ele nessa região do nariz, como ele é um caninho, né, tipo um stent, a ideia dele é elevar um pouquinho esse dorso, né, e fazer aquela sensação, né, de dorso mais fino, como se fosse um ponto de luz ali no nariz, né, igual a gente costuma fazer aí quando a gente faz maquiagem, passa, né, aquele iluminador aqui no dorso para dar um aspecto, uma sensação de nariz mais fino. Tá? Então a gente vai aumentar um pouquinho esse dorso do nariz, não tem como a gente diminuir o nariz com fio, isso é impossível, mas a gente dá aquele aspecto, aquela sensação de nariz mais fino, que é bem legal também. E aí essas são os fios que a gente usa quando a gente quer realmente preencher o dorso do nariz. E aí a gente pode trabalhar também fazendo, né, um pouquinho de tração no dorso do nariz. E aí quando a gente faz a tração no dorso do nariz, normalmente, né, a gente vai fazer ela associada a um tratamento da columela, porque para a gente levantar a pontinha do nariz, tratar a columela é essencial.
né? É impossível a gente tratar, empinar a pontinha do nariz, daquele nariz envelhecido, né, sem tratar a columela. Então, a principal indicação, né, de empinar o nariz com fio é para aquele paciente que tem o nariz envelhecido. Tá? Não é para aquele paciente que já tinha a pontinha caída, que anatomicamente tem giba. Tá? O melhor paciente para tratar o nariz com fio é aquele nariz que envelheceu, teve uma frouxidão nos ligamentos da ponta e a pontinha caiu. Aquela pessoa que tinha o nariz mais bonitinho e com o processo de envelhecimento o nariz foi caindo, ficando velho, tá? Então essa é uma ótima indicação, né, para a gente tratar o nariz com fio.